nossa interatividade, nossa atividade, tá? Sobre a reglete correta afirmar. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Na reglete positiva, a escrita é da esquerda para a direita, tá? É aquela escrita convencional, é aquela escrita que nós, brasileiros, utilizamos. Eu digo brasileiro porque tem outros países, principalmente países do Oriente Médio, que as pessoas escrevem da direita para a esquerda, escrevem ao contrário, mas nós que vivemos aqui nas Américas, o nosso sistema de escrita geralmente é da esquerda para a direita, e a reglete positiva segue essa lógica, segue essa regra, segue essa ordem, da esquerda para a direita, tá? Então, alternativa correta, alternativa C. Vamos falar do alfabeto em braille, então, tá? O alfabeto em braille, esse alfabeto que vocês estão vendo aí na tela, ele pode alterar, ele pode mudar um pouquinho entre uma letra e outra, dependendo do país, né, que ele está sendo utilizado. Tá? Por exemplo, nós temos em espanhol algumas letras diferentes do nosso alfabeto. Tá? Então tem aquele N com aquele tio em cima, tá? Alguns alfabetos têm aquele A com aqueles dois pontinhos em cima. Então eles vai alterar de acordo com a necessidade da escrita e da leitura do seu país, do país que ele está sendo utilizado. Tudo bem? Mas ele segue uma regra geral, com algumas letras, alguns símbolos que são mais específicos, dependendo do lugar do globo que ele está sendo utilizado. Tudo bem? Eu queria que vocês se atentassem nesse alfabeto. Eu sempre comento com os meus alunos o seguinte, que se você aprender as 10 primeiras letras do alfabeto, você vai aprender todo o alfabeto e todo o sistema numérico que envolve aí o sistema Braille. Mas por que isso, Hélio? Se você olhar do A até o J, dá uma olhadinha aí no alfabeto, do A até o J. Eu não uso as duas casas de baixo, tá? Os dois pontos de baixo, que é o ponto 3 e o ponto 6. Eu não uso, tá? Daqui a pouco você vai falar, mas qual é o ponto 3, qual é o ponto 6, né? Vou mostrar para vocês. A partir, então, do A até o J, eu não uso as duas casas de baixo. Pode dar uma olhada aí que eu não estou usando ela. Perceberam? A partir do K, eu começo a usar as duas, a casa de baixo, aliás, né? Uma das casas de baixo. Então, só que se você olhar, eu gosto de mostrar esse alfabeto, porque se você olhar a diferença do A e a diferença do K, é que o A tem um pontinho em cima somente, e o K tem um pontinho em cima, mas ele tem um pontinho embaixo. Dá uma olhada. Então, o A eu uso o ponto 1, quando eu vou fazer o K, eu uso o ponto 1 e o ponto 3. Mas eles são iguais. A diferença é que a partir da letra número 11, que é o K, eu vou usar uma bolinha, um pontinho a mais no ponto 3. Se você olhar o B e olhar o L, eles são iguais, mas o L, eu estou usando o ponto 3, tem um pontinho embaixo. Esse pontinho 3, ele se repete. Ok? Se você olhar o C e o M, eles são iguais, só que o M, ele tem um pontinho embaixo. Percebeu? Então o C, eu estou usando ali o ponto 1 e o ponto 4, né? Beleza? E o M, eu estou usando, além do ponto 1 e o 4, eu estou usando o 3 também. Então, percebam que da letra número 11 até a letra número 20, nada mudou em relação à letra número 1 e a letra número 10. A única coisa que mudou foi que eu acrescentei um pontinho embaixo. Vocês perceberam isso?
Então, se eu aprender do A até o J, aí eu vou fazer assim, tá, eu aprendi do A até o J. Qual é o K? Ah, o K ele é igual ao A, mas ele tem mais um pontinho embaixo. Ah, então qual é a letra C? A letra C eu já decorei. É os dois pontinhos em cima ali, o ponto 1 e o ponto 4. Mas se eu quero saber a letra C, então a letra C, A, B, C. É a terceira letra. Se eu quero saber qual é a décima terceira letra, que é o M, a 13ª letra, que é o M, então o M ele é igual ao C, que é a terceira, com mais um pontinho embaixo. Deu para entender essa lógica, gente? Quando eu entendo a lógica do Braille, eu consigo decorar todo o alfabeto. Mas por que todo o alfabeto? Porque o U